Olá, seja bem-vindo à aula Mindset para Traders, cabeça de day trader, objetivos e requisitos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a mentalidade, como você deve encarar o day trading, que é uma modalidade de operação bem diferente de todas as outras e até bem diferente do que o brasileiro está acostumado, tá? Então, vamos dar um pulo lá na tela. Eu diria que a gente precisa encarar de uma forma diferente até para se desenvolver de acordo com essa modalidade. As pessoas se interessam muito pelo day trading porque é possível operar com capital menor e ter ganhos bem agressivos por conta principalmente da alavancagem. E porque as corretoras geralmente disponibilizam ali uma política de custos menores para day traders, né? Afinal de contas, eles são heavy users, geralmente, operam com maior frequência, então faz sentido que o custo operacional deles seja menor. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o ganho financeiro versus o ganho percentual. Eu diria que, pela cultura do brasileiro, como ele está acostumado a investir em poupança, é natural que ele espere um ganho fixo em termos de porcentagem. Então, vamos supor, se a taxa de juros está ali 1% ao mês, o brasileiro colocou 100 mil reais, ele espera ganhar 1% no fim do mês, ou seja, R$1.000, se ele colocou 100 mil reais. No day trading não funciona desse jeito. Os resultados, eles variam muito de um trader para o outro, variam muito de acordo com o produto que ele está operando, se ações, se são contratos futuros, se são opções, varia muito de acordo com o time frame que ele está operando. Lembrando que um day trading, ele pode ser um day trade que dura segundos, pegando ali uma pontuação, uma porcentagem mínima, ou pode ser um day trade que tem ali minutos, horas de duração, certo? O cara compra no começo da manhã para vender no final da tarde. Isso tudo vai influenciar lá no resultado. Eu diria que vocês vão me escutar falando bastante sobre isso. O day trader, mais do que qualquer outra modalidade de traders, ele devia ser comparado com um empreendedor, porque o empreendedor, existem aqueles caras que conseguem investir 50 mil reais num negócio e retornar 1 milhão, e existem caras que investem 50 mil reais num negócio e retornam ali 2 mil reais por mês, tá? Não existe uma fórmula pronta. Vai depender muito de cada um dos traders, ok? Além disso, diferente de um investimento em renda fixa, o day trading ele te dá a possibilidade de retornar prejuízos. Então você pode colocar ali 20 mil reais e perder 20 mil reais no trading. Então isso reforça a relevância de outros requisitos, como por exemplo a gestão de risco, inclusive abordada em aulas anteriores. Tá? Bom, uma vez que você entendeu que o day trading não se mede em termos de porcentagem, como é que a gente geralmente então cria as metas e objetivos? Geralmente é em função de um valor fixo, um valor nominal. Tá? O day trader ele tem geralmente meta diária e em função da quantidade de contratos ou lotes de ações ou opções que ele opera. E aí ele consegue dizer, bom, é plausível eu ganhar 500 reais por dia, 1.000 reais por dia. E o dinheiro que você utiliza para isso varia também. Quem opera contratos futuros pode buscar ganhos de 500 reais por dia, ter uma margem ali de 5 mil reais para os mini contratos futuros. Para quem opera ações, talvez precise de um pouco mais, 30 mil reais, por exemplo. Então, por variar tanto assim, é muito difícil você estimar um retorno percentual, tá? Varia tanto no capital que você aplica quanto no retorno que gira em função de características pessoais do trader, ok? Falar um pouquinho sobre o crescimento de um trader. É natural que um trader ele comece operando, vamos supor, mini contratos, tá? O iniciante ele vai ter um crescimento exponencial. Conforme ele avança, os seus ganhos começam a ser atenuados. Eu acho que vale a pena até a gente dar um pulo aqui na outra tela. Traçar um gráfico breve aqui, tá? O que acontece então com a evolução de um trader? É natural que ele comece
ganhando pouco e ele avança de forma exponencial. Só que ele não avança para cima para sempre. Chega uma hora que a curva ela começa a horizontalizar e os avanços eles acabam meio que se estabilizando, tá? Então deixa eu mudar aqui. A cor não, a espessura. Enfim, os ganhos eles acabam meio que se estabilizando. Por que isso? No começo tudo é muito novo, é possível ter ganhos exponenciais, mas conforme os seus lotes aumentam, a sua eficiência diminui, logo seus retornos são menos agressivos, tá? Se fosse desse jeito para sempre, né? Quem dera se os ganhos seguissem exponenciais para o resto da vida do trader. Ele começaria ganhando aqui e aí ele seguiria com uma linha reta ao infinito e além, né? E a gente encontraria uma série de day traders bilionários. Por que não tem trader bilionário, né? Em primeiro lugar, vamos traçar um objetivo muito simples, um exemplo muito simples. Vamos supor que você começa operando com um mini contrato de dólar, tá? A margem varia de um lugar para o outro, mas vamos considerar R$100. R$100 você consegue operar dólar em algumas corretoras que exigem uma margem baixa. E com um mini contrato de dólar, se você faz um trade de 10 pontos, que é plausível, dá para pegar trade de 10 pontos num único dia, cara, você fez R$100, você fez 100% em um único dia. Olha que legal. Então, quando uma pessoa ela se depara com uma oportunidade dessa, o que ela pensa? Cara, se eu começar só com R$100, se eu fizer 100% por dia, eu não preciso nem saber ganhar dinheiro, só eu fazer um caru coroa. Se eu tiver 10 acertos consecutivos, o que é plausível, eu vou ficar milionário, né? Só fazer as contas, ó. R$100, R$200, R$400, R$800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800, vamos arredondar ali para 12.000, né? 12.800, dobrou 25.000, 50.000, ainda não ficou milionário não, mas depois de 10 dias, 100.000, 200.000, 400.000, 800.000, 1.600.000, em 15 dias, 2 semanas mais ou menos, o trader ficaria milionário, começando com apenas R$100. Só que a gente bem sabe que não é assim que funciona, tá? O que acontece? Se você começa a operar com um mini contrato e você dobra para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512... 1024, 2048, vamos dar ali 4.000, 8.000 contratos, 16.000 contratos de dólar. Não, é impossível, você não tem liquidez para operar 16.000 contratos de dólar. Então, esse ganho ele não dá para ser linear, tá? Então, você não consegue fazer uma estimativa de progressão de ganhos numa base linear, simplesmente porque o mercado tem uma limitação de liquidez. Então é importante colocar isso na sua cabeça, que é natural no começo você começar a ter uma evolução muito agressiva, em condições de ter uma meta iniciando com R$10, dobra para 20, vai para 50, 100, 200, R$500, um começo muito agressivo, mas conforme você avança, a tua eficiência de ganhos diminui, tá? De tal forma que é difícil você encontrar um cara que ficou bilionário no day trade. Na verdade, eu não conheço nenhum. Conheço alguns traders que sim atingiram a marca do bilhão, mas eles começaram a diversificar a operação deles, inclusive visando aí operações de longo prazo. Então não é à toa que no Brasil a gente tem o Barsi, que ele é bilionário, mas ele investiu visando o longo prazo. Lá fora o case famoso é do Warren Buffett, ou mesmo do Soros, ambos que investem num prazo maior. Por quê? Porque no prazo maior o mercado tem liquidez para você aportar lotes maiores no mercado. Então é inevitável que com o tempo um day trader ele acabe diversificando o seu portfólio. Bom, voltando aqui para a tela, qual outro ponto que um day trader precisa prestar muita atenção? O expediente. É natural um trader, quando ele avança no mercado, ele se depare com uma situação em que ele se dá o luxo de operar 1 hora por dia, 2 horas por dia, somente o horário de abertura, somente o período da manhã.
E aí os iniciantes, eles olham aquilo e ficam maravilhados. Nossa, eu vou ganhar muito operando pouco. Acontece que não funciona desse jeito. Até chegar nesse nível de experiência, é natural que o trader passe por uma curva em que ele vai calejando no mercado. Ele tem que estudar muito, ele tem que operar muito para ter hora de tela. E essa hora de tela ela se converte em competência, né? Competência ela é a soma de conhecimento, prática, né? Habilidade prática e atitude de tomar a frente e começar a dar a cara a tapa para ir aprendendo na prática. Então, é possível lá na frente conseguir operar só 1 hora por dia e ganhar dinheiro? Sim, mas até chegar nesse nível, um trader ele precisa praticar bastante, tá? Então, não dá para acreditar que você vai chegar ali 5 minutos para o mercado abrir às 9 horas da manhã e às 10 horas você já fez 10 mil reais e pode ir para casa. No início, não funciona assim. É natural que um trader chegue 1, 2 horas dentro do mercado abrir, leia todas as notícias, acompanhe o pré-mercado para ele operar ao longo do dia inteiro e ganhando experiência com isso, tá? Então pense nisso. É importante um trader ele ter disciplina na frente da tela. Não dá para achar que você já só senta e analisa logo de cara e você decide o que você vai fazer nas suas telas. Não, você precisa ali de um tempo, vamos dizer assim, de acompanhamento para sacar até como é que está o comportamento do mercado naquele dia, tá ok? Então eu sei que a operação de day trade ela dura pouco. O grande problema é que se você traçar uma timeline no mercado, uma timeline grande, essa operação de day trade ela está encaixada em algum lugar no meio dessa linha, tá? E você não consegue adivinhar com muita facilidade em que ponto dessa linha de 8, 9 horas de pregão você vai conseguir entrar. Então é preciso acompanhar o dia inteiro para agir de forma pontual, ok? Toma bastante cuidado com essa ilusão, porque eu sei que tem muita gente que vislumbra a possibilidade de operar só na hora do almoço e ficar milionário. Isso é relativamente difícil, isso demora um tempo para acontecer. Além do expediente, é importante que o trader ele tenha uma mentalidade voltada para alta performance, especialmente o day trader. Por quê? Um day trader ele não consegue seguir dicas. Então, se ele não consegue seguir dicas, basicamente a tomada de decisão depende especialmente dele. Por que ele não consegue seguir dicas? Porque muita coisa acontece muito rápido, não dá tempo de um analista todas as vezes fazer uma análise, escrever e mandar uma recomendação, ele lê, ele abre a boleta e ele executa. Repara que o processo ele tem muita etapa, e por ter muita etapa ele é relativamente demorado. Isso funciona bem para swing trade, position trade, mas no day trade não, tá? Bom, e por que precisa ter mentalidade de alta performance? Eu sempre digo, você pode se formar médico, engenheiro, arquiteto, advogado e trabalhar dentro de uma empresa. Você pode trabalhar de forma descompromissada e viver com um salário bom até por conta disso, tá? O day trader não. O day trader ele precisa desempenhar acima da média. Ele precisa ter uma cabeça como a de um atleta. Um atleta medíocre ele não vive disso. Ninguém vai querer financiar ele num campeonato. Ninguém vai querer dar salário, uma bolsa para ele. Então, os atletas, ou eles estão entre os melhores, ou a carreira deles já era, tá? Um atleta de alta competição. Um trader precisa pensar da mesma forma. Ele precisa ser acima da média. E aí, por conta disso, que a gente pega bastante no pé, precisa estudar bastante, precisa praticar bastante, precisa ser muito atento, rever as suas estratégias diariamente e buscar um autoaperfeiçoamento contínuo. A gente fala bastante disso na parte de mindset, que é o ciclo de você prototipar, testar e avaliar. Volta para o ciclo, prototipar, testar e avaliar. E assim você vai ciclando e aperfeiçoando suas estratégias. Um day trader ele precisa ter isso em mente, que ele não consegue viver para sempre com uma única estratégia, ele não consegue encostar o burro na sombra e achar que ele vai viver a vida inteira com base naquela única estratégia. Ele precisa estar antenado para se adaptar às dinâmicas que o mercado impõe. O mercado muda a sua dinâmica o tempo inteiro. Outro ponto é que o day trader, especialmente, o resultado dele é fruto de uma curva de aprendizado. O que eu quero dizer com isso?
Mais para frente, a gente vai ver a parte de Trading Plan. O Trading Plan é um passo a passo para o trader ganhar consistência. E no começo, eu sempre digo, você não deve operar para ganhar dinheiro. Só que não é igual uma poupança em que você coloca dinheiro e no dia seguinte você já teve um rendimento referente ao que você aplicou. Não. Na verdade, a curva de um day trader é natural que ele perca no início e que ele, num determinado momento, deixe de perder para ele recuperando ao longo do que ele perdeu nessa curva de aprendizado. Tá? Então é importante entender que um day trader ele passa por etapas. A primeira de adaptação no mercado, então talvez seja até interessante operar no simulador. Comento isso, inclusive, na parte de Trading Plan. É importante ele refinar os conceitos de gestão de risco. É importante ter cravado na mente a aula sobre stops, que foi dado nesse curso também. E com o tempo, as técnicas que ele foi aprendendo, ele consegue ir ajustando e transformando elas em retornos financeiros. Tá? Então ele tem uma curva de aprendizado que é importante ele entender. Aliás, vamos para a tela? Dá para a gente entender melhor, né? Eu costumo dizer que a curva de aprendizado de um trader, ela é algo mais ou menos assim, ó. O cara ele tem ali um capital inicial, certo? Ele começa apanhando do mercado, perde uma parte do dinheiro, vai apanhando cada vez menos, estabiliza, e aí ele começa a recuperar o que ele perdeu até atingir um break-even, que é o ponto inicial da trajetória dele. Ele volta a ter o capital que ele tinha anteriormente. E aí ele vai avançando, ganha excesso de confiança, os ganhos estão muito grandes, e é natural no meio desse caminho um trader ele sofreu o que a gente chama de baque, onde ele pode perder tudo o que ele conquistou até aquele momento, ou até mais um pouco, tá? E a partir desse momento, ele vai para um período de recuperação até atingir uma consolidação, onde ele vai, através de ganhos e perdas, evoluindo no mercado. Tá? Então dá pra gente dividir isso em algumas etapas aqui, né? Dá pra gente colocar aqui, em primeiro lugar, o capital inicial do trader. Vamos supor que esse capital inicial do trader seja algo em torno de 20 mil reais, certo? Então tá lá, algo em torno de 20 mil reais. Então no começo ele começa a perder, eu chamo isso de período de aprendizado. Vamos traçar aqui as linhas. Opa. Isso aqui é um período de aprendizado, que é natural ele perder um pouco, até ele atingir esse ponto que é o ponto de break-even. Esse é o período de desenvolvimento, em que ele começa a sentir o gosto de ganhos, às vezes até expressivos. E é normal um trader passar por um período de baque. Eu costumo dizer que esse é o divisor de águas, tá? Muitas vezes quando o cara ele apanha de tal forma que ele fala, pô, isso não é para mim, eu vou pular fora desse negócio. O fato é que um trader que passou por esse ponto em que ele perdeu, mas de forma controlada, nunca a ponto de chegar no zero, recuperou, atingiu o break-even. Ele passou por um período de desenvolvimento em que ele chegou a experimentar alguns ganhos interessantes e tomou um baque. O cara que passa por isso, ele não subestima mais o mercado, ele já tem uma bagagem muito grande que ele adquiriu durante esse período, ele passa a ganhar respeito em relação ao mercado e por isso ele tem condições de evoluir exponencialmente, tá? Costumo dizer que o baque é o divisor de águas, né? Eu já vi muito trader experiente falando assim, que parece que o pré-requisito básico para o cara virar consistente no mercado é ele ter quebrado pelo menos uma vez. Eu acho que é um exagero, o cara não precisa ter quebrado, mas é natural acontecer alguns sustos grandes e o cara aprender com isso, tá? E aí uma vez que ele evoluiu, ele atinge depois de um bom tempo um período de consolidação, em que ele vai ter ali ganhos e perdas, mas ele já está muito bem calejado, de tal forma que ele controla as perdas e ele consegue ter uma evolução um pouco mais branda,
tá ok? Eu acho que essa curva ela mostra muito bem aí todas as fases do trader e é importante ter uma ideia de que você vai passar por isso, tá? Os alunos TNT, até mesmo por conta do Trading Plan que a gente fornece, que ele visa passar por essas curvas, eles demoram algo entre 6 e 12 meses para atingir esses resultados, para chegar nessa fase aqui, ó, ok? Às vezes sem passar pelo baque, isso é importante dizer. Então, serve de base, não é uma regra, tá? Mas tem uma curva de aprendizado ali que dura algo entre 6 e 12 meses. E podem acreditar, isso é um curto período. Não é longo não. Tem muito trader que demora mais de 2, 3 anos para passar por essa situação. Ok? Mas é importante seguir o plano. É importante seguir o trading plan. De volta aqui para a tela. Bom, falei um pouquinho sobre o mindset de trader, vamos falar um pouquinho sobre requisitos. Requisitos básicos, o que é necessário para ser um day trader? Em primeiro lugar, conhecimento, tá? Você consegue operar modalidades mais longas seguindo dicas de analistas, como por exemplo operar de acordo com análise fundamentalista, da recomendação do analista da corretora. Enfim, é possível seguir num mundo de investimento de longo prazo sem muito conhecimento. Day trader não, ele precisa entender de estratégia para tomar suas próprias decisões. Costumo dizer que day trading é algo que você faz em primeira pessoa, não dá para terceirizar essa função, ok? Aliás, vale um alerta, jamais coloquem o seu dinheiro para um terceiro operar day trading, tá? Porque se ele opera bem, ele não tem motivo para operar capital de terceiros. E se ele opera mal, ele vai perder o seu dinheiro de forma alavancada, então muito cuidado, day trading é algo que se faz em primeira pessoa. O segundo ponto é que para operar day trade você precisa de tempo. Ah, mas a operação não é curta, não dura só segundos, minutos? Sim, porém é necessário umas boas horas de tela para você entender o que você está fazendo, não é mesmo? Então não dá para você pensar só no tempo que a operação dura, tá? A rotina de um day trader começa 1 hora pelo menos antes do mercado abrir, lendo notícias, acompanhando os fatos do dia, os principais drivers, os principais acontecimentos em papel, enfim. Então, tenha em mente, para se tornar day trader precisa de tempo, especialmente tempo para praticar em frente à tela. Quanto mais tempo você tiver disponibilidade para passar o dia em frente à tela, isso vai garantir uma velocidade de aprendizado maior. Outro ponto, se engana quem acha que um day trader ele não precisa de capital. Ah, mas só são R$100 dá para operar um mini contrato. Sim, mas lembre que você precisa de uma gordura para garantir as perdas ali que você vai ter ao longo do processo de aprendizado, tá? Eu comentei já que eu tinha R$20 mil no bolso. Esses R$20 mil não era margem de operação. Era o dinheiro que, em primeiro lugar, eu me desliguei de tudo, me dediquei única e exclusivamente ao day trade. Então era dinheiro para bancar as minhas contas ao longo de um ano. E no caso eu estava operando numa mesa proprietária. Se eu estivesse operando em primeira pessoa ali, serviria para cobrir a minha margem de perda, além de margem operacional. Na aula de Trading Plan, eu vou falar exatamente quanto de capital você precisa aplicar ali, ter para passar por esse período, por essa curva de aprendizado. Tá? Aliás, falando em Trading Plan, planejamento é um requisito básico. Trading Plan é justamente isso. Ele vai dividir ali a sua curva de aprendizado em etapas, eu costumo chamar de nível 1, 2, 3, 4, vai até o 5. Depois tem o plano de evolução contínua, que é quando o trader ele cumpre todas essas etapas. É importante ter um planejamento, porque aí você sabe o quanto você arrisca, você sabe quanto tempo você dedica para isso, você tem um deadline para suas metas e objetivos, tá? Bom, é importante sinalizar também que um day trader ele é como um piloto de Fórmula 1. Então ele precisa ter ferramentas adequadas para isso. Não dá para ser day trader operando por home broker, porque o home broker é mais lento, tem menos ferramentas de análise e, enfim, ele é um cara que precisa de ferramenta. E aí no teu planejamento você precisa enquadrar ali a contratação de uma plataforma, ou dependendo da frequência com que você opera, nem precisa pagar por plataforma, tá? Isso varia de uma corretora para outra. Enfim, a parte de ferramentas é importante. O day trader ele precisa de mais ferramental, sim. Outro ponto importante, como o day trader opera uma frequência alta, ele vai ter problemas com custos. Então é importante focar em custos baixos. Geralmente quem opera uma frequência maior consegue descontos de corretagem
na sua corretora, então isso é plausível, tá? Então é importante conversar sobre esse quesito aí com o seu agente autônomo de investimentos. Se você for um day trader, se você opera em mais de 10 operações por dia, tá? Por último, e não menos importante, um day trader ele precisa alimentar o networking, especialmente na fase de aprendizado, ou não, né? Depois da fase de aprendizado também é importante, tá? Por quê? Eu vou falar para você por experiência própria. Ao longo da minha carreira, eu me vi diversas vezes em situações desesperadoras, e o que me salvou foi justamente uma conversa informal, às vezes numa mesa de bar, sobre o que um amigo estava enxergando, como é que ele estava operando, como é que ele estava lidando com determinada mudança de dinâmica do mercado. Então, essa comunicação horizontal entre outros traders, ela ajuda bastante o trader a se desenvolver. É importante alimentar o networking. Isso vale, aliás, para qualquer carreira, certo? No trading não é diferente, tá ok? Bom, esses foram os principais pontos para você se orientar, se o seu desejo é seguir dentro do day trading. Não leve essa aula como algo para te desestimular, não, na verdade é para te alertar em relação aos pontos realmente relevantes, para você não bater cabeça, achar que você está sofrendo sozinho e que você está sentindo determinadas dificuldades sozinho. Na verdade, tem algumas coisas que são bem comuns durante a trajetória de um day trader, beleza? É isso aí, espero que tenha gostado da aula e a gente se vê numa próxima, hein? Forte abraço!